Olá, bom dia, Eliana, Rosivone, Rafinha, Rosana, Camila, Patrícia, Carla, Ângela, bom dia, bom dia. Bom dia, povo lindo, é isso aí, Rafinha. Bom dia, Andréia, bom dia, né? Carla já tinha falado. Deus abençoe vocês nesse dia. Cristiane, Angélica. Gente, sabe o que eu fiz? Quando vocês vão entrando aí, eu vou falando aqui. Ontem quer dizer, já tem alguns dias, né? Eu tive uma ideia. O que eu tenho feito? Eu tenho pego agora porque eu tô mais envolvida aqui, as ideias vão surgindo, né? Isso é natural. O que eu fiz? Quando eu recebo, né? Quando depois que já fica editado o vídeo aqui, tudinho, o que eu tô fazendo? Eu tô jogando ele pro meu stories, para poder alcançar o maior número de pessoas. Fiz uma imagem, né? Fazendo a propaganda, olha, todos os dias, live 7 horas, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, devocional, uma coisa. Então, assim, isso ficou no meu coração. Vamos divulgar essa palavra, vamos divulgar essa live, porque às vezes dentro da nossa própria igreja tem muita gente que não sabe. Então eu convido vocês a me ajudarem, não só enquanto eu tô aqui não, gente. Isso aqui daqui a pouco o Bispo André tá de volta. É uma coisa só, né? É a palavra de Deus, não é quem está aqui. Então eu convido você a ser intencional. Sabe, uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo é sobre isso, intencionalidade. As coisas não vão acontecer automaticamente, assim. Eu tenho, né, em muitas coisas da nossa vida a gente tem que ser intencional, tem que ser intencional em buscar o Senhor, eu tenho que ser intencional em fazer isso, fazer aquilo, tenho que ser intencional em divulgar a palavra dele, semear. Então eu te convido a você ser um agente para semear essa palavra, para divulgar aquilo que o Senhor tem feito. Bom dia, Kelly, Marcelo, Heloísa, Rejane, Celso, Angélica, Maria Elizabeth, RCT, Camila. Tem gente que eu já repito o nome, né, gente? Andréia, Marcela, acho que eu já tinha falado, não sei. Deus abençoe vocês. E olha só, não vamos perder tempo. Vamos começar? Senão a gente fica com pouco tempo aqui da palavra. E depois o pessoal vai entrando e vai assistindo aí, fica gravado aí, depois vai assistindo, né, o iniciozinho, se for o caso. Então vamos lá, gente. Hoje já agosto, mas antes deixa eu falar, sempre é bom repetir, você que está chegando aqui pela primeira vez, de repente através de uma divulgação que a gente está sendo intencional em fazer. Essa nossa live, esse nosso devocional está baseado nesse livro aqui, ó, Experiências com Deus. Tem sido tremendo, tem trazido aplicações práticas, e uma coisa que eu tenho falado pro pessoal aqui, eu creio que esse livro, esse devocional, né, esse livro devocional que a gente está usando, ele nos inspira e tem uma palavra, nos impulsiona, enfim, a nós caminharmos em santidade, nos deixarmos ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque se a gente for olhar que vai tudo girando em torno disso, se renda ao Senhor, deixe-se ser dirigido por Ele. E eu faço um convite para você estar aqui com a gente, também divulgar, para a gente crescer juntos no conhecimento da palavra. Tá bom? É bom demais a gente estar aqui. Bom dia, Cris, Maurício, Maria Isabel. E vamos lá, gente, agora sim, agora vamos começar. Então, hoje a gente já está em agosto, dia 5 de agosto, e o nosso tema de hoje é Nenhuma Palavra Falhou. Só da gente falar esse tema, a gente já imagina quem é, ou a gente já tem a certeza, quem é que libera palavras que nunca falham. Só tem um que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. E nós vamos ler um versículo de Josué. Esses últimos dias, né, tem sido sempre passagens do livro de Josué. E nós vamos ler essa passagem de Josué, já está lá no finalzinho, quando Josué já está liberando, falando com o povo, assim, as suas últimas palavras, né, como se fosse assim,
os seus últimos discursos para o povo, porque ele já está no final da vida e ele começa, e a gente vai ver o que ele vai falando, na verdade não está falando dele, do que ele fez, mas está falando e lembrando o povo da fidelidade de Deus, daquele que diz as palavras, que libera as palavras e que nunca falha, e está exortando ao povo, conclamando para que esse povo se mantenha fiel. Então vai girar em torno disso esse nosso bate-papo de hoje. Bom dia para quem chegou agora, né? Só de novo aqui, Anitta, Ricardo, Leilane, Lucimar, Jéssica, Kelly, Maria Isabel, e vamos embora, Valéria. Então vamos lá. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Tem uma outra tradução que fala assim: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se, ou seja, nenhuma palavra falhou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então vamos entender aqui o que Josué estava querendo trazer para o povo e que serve para a gente. Não ficou só lá no passado, não ficou só há milhares de anos. Os princípios bíblicos que estão aqui, eles são tremendamente atuais. Aliás, eu acho que foi Billy Graham, se eu não me engano, que falou uma frase, que deixou uma frase em que falava que a Bíblia é o, entre aspas, né, o jornal mais atual dos nossos dias. E é verdade. O que ela traz, as suas, entre aspas, notícias, os seus escritos são extremamente atuais. E esses princípios, eles são atuais também. Eles servem para a gente. E se a gente caminhar neles, mudam a nossa vida, porque a palavra de Deus é viva. Então vamos lá. Perto do fim da sua vida, Josué investiu tempo com os israelitas para rever tudo que Deus tinha feito por eles desde que começaram a segui-lo. Deus tinha dado a eles uma tarefa impossível: conquistar uma terra estrangeira, hostil, com cidades fortificadas e exércitos mais poderosos do que os dele. Os israelitas deveriam ir adiante tendo nada além da promessa de Deus de que ele iria cuidar deles. Eu paro aqui, gente. Será que eles, os israelitas, precisavam de alguma coisa a mais do que a palavra de Deus? E eu trago pra gente, será que a gente precisa de algo a mais do que a palavra de Deus? Não, não precisa. Ela é suficiente. Ela é suficiente para nos direcionar, para nos garantir a vitória, para nos posicionar, para nos sustentar, para nos libertar, para nos salvar. É tremendo isso. Agora Josué estava olhando para trás, para a experiência que tiveram, e lembrou os israelitas de que Deus cumpriu cada uma das promessas. Eles tinham vivido inúmeras vitórias e tinham recebido da provisão de Deus para cada uma das necessidades. Às vezes, uma retrospectiva nos dá uma visão clara do quão fiel Deus tem sido. Nós somos tentados a, durante uma crise, duvidar se Deus será fiel às suas promessas. Quem nunca, gente? Quem nunca? Será que Deus... Será que não, gente? Não existe será aqui. Deus é fiel o tempo todo. Ele é o mesmo. Isso é uma característica sua, um dos seus atributos. A sua imutabilidade e a sua fidelidade. Nós focamos nos nossos problemas e a nossa confiança começa a vacilar. 24 anos após Deus ter prometido um filho a Abraão e Sara, eles ainda estavam esperando em Deus o cumprimento da promessa. Mas, no 25º ano, Abraão e Sara puderam olhar para trás e ver como Deus tinha sido fiel.
Quando Davi estava fugindo para salvar a sua vida, ele pode ter ficado inseguro sobre a promessa que Deus tinha feito de torná-lo um rei. Mas ao final de seu longo e próspero reinado, Davi podia lembrar como Deus tinha cumprido cada uma de suas promessas. Em outras palavras, nenhuma palavra falhou. Você também pode confiar na fidelidade de Deus. Está passando por uma crise? Segure firme nas promessas do seu Senhor. Ele não irá esquecer das suas promessas a você. Olhe para trás na sua vida cristã e reconte as muitas maneiras por meio das quais Deus tem sido fiel à sua palavra. Agora, enquanto eu li esse finalzinho aqui, eu lembrei de um hino do Inário Evangélico, talvez tenha estado na harpa cristã, gente, porque eu sou desse tempo, né, gente? Cronologicamente, eu sou desse tempo, em que fala assim, quantas bênçãos diz e quantas são. E aí fala alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente, né, da gente olhar para trás e ver a fidelidade de Deus. E é exatamente isso. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos voltar lá para o início do versículo, porque o que esse versículo trouxe? Josué, como eu falei, eram as últimas palavras dele para o povo. Ele sabia que ele estava no final da vida, ele já percebia isso. E ele faz esse discurso de despedida, lembrando o povo de que Deus foi fiel em todo o tempo e falando, olha, ele foi fiel, permaneçam vocês fiéis, permaneçam obedientes, sigam firmados no Senhor. Então a primeira coisa que ele fala é de que, assim, aqui a gente lê, ó, estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, ou uma outra versão, hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, ou seja, ele estava falando, olha, a minha vida terrena, ela está chegando ao fim. Mas o mais interessante é que ele não fala isso, ela está chegando ao fim, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou apavorada. Não há medo, não há desespero. Apenas aquela consciência de que o seu tempo aqui terreno está acabando, mas de que a sua missão foi cumprida. E isso me lembra o apóstolo Paulo, que lá, né, anos e anos, milhares de anos depois, falou, ó, combati o bom, já no final da vida também, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu tive um bom combate da vida no dia a dia, aí nessa luta entre a carne e o espírito, eu completei a carreira, eu completei o propósito que Deus tinha para minha vida, mas o melhor de tudo é que eu guardei a fé, e aí continua, agora o que me espera é a coroa que está prometida para aqueles que nele creram. Então, gente, é o mesmo contexto. Eu estou percebendo que a minha vida está chegando ao final, mas eu vivi aquilo que Deus tinha para mim. Eu completei aquele propósito. Então eu não preciso temer, eu só preciso estar assim pronto para estar na presença do meu Senhor para sempre. Mas o mais interessante foi que Josué, ele falou isso, mas ele olhou para trás, lembrando, olha, eu completei, né? Ele não falou completei a carreira, mas era como se ele tivesse falado isso. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu quero deixar uma coisa para vocês. E aqui ele fala assim, vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir. Olha, vocês sabem, vocês viveram, vocês vivenciaram tantas experiências com Deus, vocês vivenciaram milagres que Deus fez, vocês viram o agir dele na vida de vocês, na vida aqui nossa como povo de Deus, vocês viram o Jordão se abrir, vocês viram Jericó cair, né, diante de nós, vocês viram as vitórias que Deus nos deu sobre reis e contra exércitos muito mais fortes que nós. Vocês estão pisando na terra prometida e essa terra foi dividida para cada tribo. Vocês viram isso. Vocês não apenas ouviram alguém contar um testemunho, mas vocês vivenciaram isso tudo. E por conta disso, vocês são testemunhas.
testemunhas de que nenhuma palavra do que o Senhor falou deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma ficou sem efeito, né? Aquela história de nenhuma, aqui fala, né? Nenhuma caiu, nenhuma falhou, né? Ou nenhuma deixou de ser cumprida. Fala assim, olha, nada. Ele não deixou de fazer nada, nenhuma promessa ficou pelo caminho. Ih, eu esqueci de cumprir isso aqui. Não, nenhuma deixou de acontecer. E ele continua falando, olha, vocês chegaram até aqui. As bênçãos de Deus, elas não foram só expectativas que vocês... eu tenho essa esperança de que vai acontecer. Não, elas se tornaram realidade. E, gente, não tem como não se tornar, sabe por quê? Eu citei até esse exemplo propositalmente. Eu tenho esperança de que isso vai acontecer, porque muitas vezes nós usamos essa palavra esperança apenas como um desejo. Eu tenho esperança de que Deus vai operar isso aqui, de que Deus vai me sustentar, de que Deus vai abrir essa porta, de que Deus vai quebrar essas cadeias. Eu tenho esse desejo. E não é isso. Esperança, no sentido bíblico, não é apenas um desejo. Existe um ditado popular que fala assim, esperança é a última que morre, né? Tem esse ditado, né? A esperança é a última que morre. Gente, esse ditado não é bom, não. Porque a gente fala isso, né, como se fosse assim, olha, não, mantenha-se firme, siga em frente, porque a esperança, pode ter acabado, mas a esperança é a última que morre. Mas não é bom não, sabe por quê, gente? Porque ela pode ser a última que morre, mas se ela é a última a morrer, é porque ela morre também. É porque ela acaba, ela pode até demorar mais, mas ela vai ter um fim. E a esperança bíblica não é essa. Então joga fora esse ditado. Esperança bíblica, esperança no sentido bíblico, é a certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Olha isso. Isso se assemelha muito à fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Por quê? Porque estão firmados numa promessa dele, numa palavra dele. Então, Josué estava relembrando isso ao povo. Olha, Deus foi fiel. Nenhuma delas falhou. Olha, absolutamente nenhuma promessa de Deus se deixou de cumprir. E, gente, essa promessa lá, né, no caso lá, ela tem um peso enorme, porque ela veio acompanhando o povo desde lá, né? Desde que eles saíram do Egito, foram libertos, ela mesmo tempo no deserto, eles viram tudo, o Senhor cuidando, o Senhor dando vitória, o Senhor sustentando em todo o tempo. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é de que não é porque Deus deu uma promessa que, ele deu uma promessa, agora daqui a um segundo ela já vai se cumprir. É o que eu sempre brinco, né? Deus não é um gênio da lâmpada. O meu desejo é esse. Né? Se a gente for ver um desenho animado aí, vai ser assim. Não, às vezes sim, Deus pode dar uma palavra e imediatamente ele fazer. Mas nem sempre é assim que acontece. Mas o fato de, aos nossos olhos, não acontecer rapidamente, não significa que não vai se cumprir. A gente leu aqui no texto sobre Abraão. Eles esperaram 24 anos aquela promessa e parecia que não ia acontecer. Mas no ano seguinte, 25 anos depois, a promessa se cumpriu. E eu tenho certeza que Abraão, quando se cumpriu, ele percebeu, foi o tempo certo. E eu vejo isso na minha vida. Existem promessas, queridos, na minha vida que eu tô começando, e eu posso dizer começando, a vivenciar agora, que o Senhor deu há mais de 15, 20 anos atrás. E eu tinha uma decisão de permanecer crendo ou não. Lília, isso na força do teu braço? Não.
Porque muitas vezes eu corri, ainda corro para o Senhor. Eu falei, Senhor, tá difícil. Tá difícil de permanecer firme, porque as circunstâncias pressionam. Mas eu, ao invés de falar, tá difícil e, Senhor, eu desisto, não faça isso. Você pode chorar. Você pode se prostrar diante do Senhor, falar, tá difícil, tá doendo, e muitas vezes tá mesmo. Só não desiste de crer, porque Ele é fiel. E Ele vai, na hora que vem aquela dor, eu corro para Ele, Senhor, tá difícil, mas você é fiel. Então me sustenta. E Ele renova. O Espírito Santo está com a gente para nos impulsionar, para nos sustentar, gente. Então, Josué estava falando isso para o povo. Olha só, pode demorar, mas não falha, porque Ele é fiel. Então, o que Josué estava tentando falar para o povo, né, ou falando, na verdade, Ele é fiel. Então, não desistam, permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam crendo. Sabe? E é tão importante a gente relembrar isso para nós mesmos, não apenas para aquele tempo. Sabe por quê, queridos? Porque quantas vezes nós focamos tanto só nas dificuldades ou nas circunstâncias que a gente esquece da promessa. Mas tem uma receita que não foi, Josué não falou isso, mas não deixa de estar embutido ali, que está lá em Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória, eu quero relembrar aquilo que vai fortalecer o meu espírito para que eu continue, para que eu não desista. Gente, isso é tremendo e é tão importante nós fazermos isso, porque muitas vezes a gente, como eu falei, pela pressão das circunstâncias, a gente começa a achar que Deus não vai cumprir o que Ele falou, mas não. E nesse livro de Lamentações, a situação estava complicada ali, gente. Né? Jeremias, ele vinha, que é Lamentações de Jeremias, né? Ele vinha falando da destruição de Jerusalém, o templo destruído, a população morta, outros levados para exílio. Quer dizer, estava tudo difícil. Então ele estava ali, se você ler o contexto, ele estava falando, olha, tá difícil, a dor é intensa, o sofrimento é muito grande, a aflição, a amargura, a tristeza, a desânimo. Né? Ele chega quase a dizer, olha, minha glória pereceu, a minha esperança no Senhor. Mas quando tudo parecia que estava perdido, parece que, e eu creio que foi uma ação de Deus, assim, ó, virou uma chave. E ele falou, mas peraí, não, eu não vou me deixar sucumbir por isso, pelas circunstâncias, não. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é tão interessante porque essa expressão, ela indica uma decisão consciente. É algo consciente. A esperança dele, e vamos trazer para a esperança bíblica, como eu falei ainda há pouco, aquela esperança bíblica, que é a certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, não surgiu do nada. Ele estava falando, olha, o povo está perecendo, outros foram levados para o exílio, a amargura, a tristeza, a dor, a destruição, e veio uma esperança. Não, ele foi consciente. Eu quero trazer a memória. Peraí, deixa eu começar a relembrar a mim mesmo, e agora eu lembro aqui do Salmo, se eu não me engano, 42, quando Davi fala, eu acho que é o 42, quando Davi fala, porque estás abatido a minha alma? Né? Olha, acorda, lembra de Deus, lembra dele, ele é fiel, ele é poderoso, acorda, não fica preso nessa escuridão, não, há esperança, há certeza de que ele é fiel. Jeremias, ele foi fazendo isso, não foi uma esperança que surgiu espontaneamente, mas ele decide redirecionar a sua mente para aquilo que pode dar esperança a ele.
E esse texto, que na verdade tem uma correlação lá com o que Josué estava falando para o povo, ele está ensinando que nem tudo que nós sentimos corresponde à realidade. Existe uma frase de Joyce Meyer, se eu não me engano, que ela fala assim: a mente mente. A mente fala mentiras, né? A mente mente. E a gente muitas vezes se deixa levar por isso. Por isso, gente, é tão importante nós renovarmos a nossa mente na palavra de Deus, para nós trocarmos os nossos pensamentos influenciados pelo sistema desse mundo, pelas nossas emoções, pelas circunstâncias, pelo que a palavra de Deus diz. Cadê a palavra de Deus? Está aqui. Está aqui do meu lado. Pelo que a palavra diz, trocar os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus, porque esses pensamentos dele, que é a própria palavra, isso me traz esperança bíblica. E eu vou falar de novo, que é a certeza de que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, essa esperança que Josué estava lá trazendo para o povo: mantenham firme a sua esperança no Senhor, se mantenham fiéis a Ele. Ela começa com uma mente renovada. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, mas ela está firmada no caráter de Deus, nos atributos dele. E esse caráter é a nossa esperança. E sabe por que a gente precisa renovar a nossa mente e trazer à memória, né, o que Deus já fez? Porque nós precisamos cultivar. E cultivar não é algo automático. Pensa numa planta. Cultivar uma planta, cultivar algo, você está ali. Você pegou a terra, você botou a planta, você jogou água, você cuidou. Tem uma intencionalidade, eu comecei falando isso, nós precisamos, queridos, cultivar na nossa memória essa fidelidade de Deus. Então, o meu convite para você hoje, para a gente fechar esse devocional de hoje, tenha certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele já te fez hoje. Ele não foi fiel somente com aquele povo há milhares de anos atrás. Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo fiel. Ele continua cumprindo as suas promessas. Então, mantenha-se firme. Lilian, tá difícil? Corre para os braços do Senhor. Corre para Ele, você tem um ajudador, você tem o Espírito Santo que mora dentro de você para te impulsionar a falar: vamos lá, filho meu, vamos lá, filha minha, eu tô aqui te tomando pelas mãos e dizendo: vamos embora, que eu tô contigo, eu não te deixo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu te fortaleço, eu te sustento para você esperar minha hora certa do cumprimento das minhas promessas na tua vida. E eis que eu te digo uma coisa: na hora que essa promessa chegar, você vai ver que eu não chego atrasado, mas que eu cumpro tudo aquilo que eu falo. Eis o que o Senhor diz para nós hoje, gente. E é isso. Então fique com essa palavra hoje e siga firmado, crendo nessa fidelidade de Deus. Amém? Deixa eu ler aqui, eu acho que tem alguns comentários aqui. Deixa eu ler rapidinho. Gente, eu sempre passo da hora, né? Mas tudo bem, Deus, 1 minutinho, 2 minutinhos, né? A Rejane, vem dizê-las de todas... Ai, meu Deus, o louvor, né? O hino que eu estava falando. Quantas bênçãos, diz e quantas são. A Rejane completou: vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Exatamente, obrigada, Rejane. A Rosivone: há de ver a surpresa quanto Deus já fez. A letra também.
Mas o que? Amém? Palavra mesmo. Que direi eu ao Senhor por todos os teus feitos ou por todos os teus benefícios que Ele tem feito para comigo? Como negar todas as bênçãos que Deus fez e faz por nós? Olha que a Rejane colocou: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, com certeza, né? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém. Aleluia. Obrigada, Pai, por seu amor. Obrigada, Senhor Deus. Sim, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. É o Kairos de Deus. Gente, eu tô enrolada hoje, né? É o Kairos de Deus. É o tempo dele. É o tempo perfeito. Amém? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada. Deus, como é bom a gente saber que a gente pertence, que nós somos filhos teus. Filhos de um Pai perfeito, de um Pai justo, de um Pai santo, de um Pai maravilhoso, de um Pai que não se esquece de nós, de um Pai que não nos abandona, e desse Pai, desse Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que você mesmo prometeu. Muito obrigada. Senhor, sustenta a nossa vida, a vida de cada um de nós, Senhor, para que nós não desistamos, mas para que nós possamos permanecer firmados em Ti, vendo a hora que você vai cumprir, porque você cumpre, e a gente possa pegar isso tudo e transformar num testemunho para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E, queridos, uma última coisa. Deixa eu ver o que a Valerinha botou. Glória a Deus, amém, por essa mensagem. Deus me respondeu como sempre. Glória a Deus, Ele é fiel, que independente das circunstâncias, Ele está ao meu lado sempre. Amém. E uma última coisa que eu queria deixar para vocês, eu lembrei disso enquanto eu orava. Às vezes, humanamente falando, pode parecer que tá demorando. É verdade, eu passo por isso também, gente. Todos nós somos todos iguais. Mas você quer saber como Deus ele é tão tremendo que quando a promessa chega, a resposta, a promessa, o cumprimento dela chega e a gente percebe que é o tempo certo de Deus, o Kairos de Deus, sabe o que ele faz? Não interessa. Eu não sei explicar isso racionalmente, nem didaticamente. Eu só sei que acontece, pelo menos eu vejo isso na minha vida e já ouvi de outras pessoas. Quando chega o cumprimento, o próprio Senhor, Ele arranca aquele peso, entre aspas, do tempo que você ficou esperando. E aquele tempo é como se não tivesse existido, porque a promessa chegou. E tal como uma mulher que está prestes a dar à luz a um filho, em que naquele momento as dores de parto são terríveis, e são terríveis mesmo. São terríveis, dói, parece que ela não vai aguentar, mas quando nasce, ela até esquece daquela dor pela alegria de ter o filho em seus braços. Eu creio que você vai ter essa alegria de ver as promessas de Deus nos seus braços e você vai esquecer todo o tempo, todo o resto, porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe, o tempo do Senhor é perfeito. Até amanhã, gente. Compartilha. Beijo. É desse jeito mesmo. Amém. Glória a Deus. Tchau.